Boa tarde a Ainda estou eu. todos. Antes de mais, gostaria de vos dar as boas-vindas a este webinar de concurso EPSO para administradores AD5. O meu nome é Guilherme Silveira, eu sou conselheiro EURES na Delegação Regional Norte do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas vou deixar as apresentações para a minha colega Ana Margarida Silva, que vai tomar a palavra a seguir, e eu vou começar só por vos deixar aqui algumas pequenas regras sobre a participação, está bem? Portanto, queria começar por vos dizer que começamos com os microfones e e as câmaras desligados, isto por uma questão de manter a plataforma o mais estável possível, ok? Que vocês são muitos participantes, e se fôssemos ligar os microfones e as câmaras todas, possivelmente a plataforma não suportaria. Portanto, começamos assim, desta forma. Talvez mais à frente seja possível, no fim, vocês ligarem as câmaras e os microfones e colocarem as vossas questões de viva voz. Vamos ver, se estiverem assim mesmo muitos, portanto acima dos 300, digamos, talvez não seja possível, mas isso é algo que vamos aferir mais até ao fim do webinar, ok? Portanto, vocês qualquer questão ou dificuldades que vão sentindo ao longo do webinar podem deixar no chat e nós vamos tentando responder às vossas questões. Gostaria também de vos lembrar que vocês deixaram questões previamente colocadas, né? E estas serão, na sua esmagadora maioria, respondidas ao longo do webinar. Se por acaso ficar alguma por responder e que vocês vejam que não, nem no chat, nem de viva voz foi possível, podem mandar um e-mail no fim, nós vamos deixar os nossos contactos e teremos todo o gosto em responder às vossas questões e às vossas dúvidas, está bem? No fim, se for possível, e friso aqui o se for possível, então ligar os micros e as câmaras para falar, vão colocando a mão no ar, têm aí a opção no Teams levantar a mão, coloquem as mãos no ar e nós vamos dando a vez por ordem, está bem? No fim, é só sair da reunião e pronto, e está feito. Espero que este webinar seja interessante, que consiga responder às vossas questões, que desfrutem pronto, e que no final consigam, não é, chegar a bom porto neste caminho que começam agora a traçar. Boa tarde, obrigado. Ora, Ana? eu penso que já temos todos connosco, não todos os participantes, mas todos os oradores, e queria também dar-vos as boas-vindas. O meu nome é Ana Margarida Silva, estou aqui também no Gabinete Nacional de Coordenação do EURES, integrado no IFP, no Instituto do Emprego e Formação Profissional, e em nome do IFP e do EURES gostaríamos também de dar as boas-vindas aos nossos oradores de hoje, nomeadamente ao nosso colega, estimado colega do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, Carlos Medeiros, que fará já de seguida uma apresentação sobre este concurso em concreto, que já não abria há alguns aninhos, portanto estamos muito contentes de ter a possibilidade de vos reintroduzir a esta oportunidade, e vamos ter também connosco, penso que já estará connosco também, o Luís Loureiro de Amorim, o Luís Amorim, que é representante adjunto na representação da Comissão Europeia em Portugal e que também dará um pouquinho o seu testemunho e o seu aporte inestimável, porque é uma pessoa que tem muita experiência no trabalho nas instituições europeias, desde, portanto, agora em Portugal, mas durante vários anos em Bruxelas e penso que por outras capitais também europeias, mas sobretudo em Bruxelas, e portanto este vai ser o programa da nossa sessão. Vocês ao longo da sessão vão ter também colegas que vão estar a acompanhar o chat, e se vocês tiverem alguma questão um bocadinho mais específica poderão colocá-las através do chat. Em todo o caso, como o meu colega Guilherme já frisou, penso que é importante porque muitas das questões que vocês colocaram previamente nós procuramos vertê-las também na apresentação que vamos fazer hoje, e como tal tentem estar atentos à apresentação. Provavelmente aquelas questões que vocês nos colocaram vão estar respondidas no final da apresentação. Em todo o caso, existe sempre essa possibilidade de utilização do chat, mas utilizem com parcimónia porque provavelmente se estiverem focados na apresentação vão conseguir encontrar também muitas das vossas respostas. Antes de vos fazer esta apresentação e de passar ao Carlos e ao Luís, nós vamos apenas, e porque pronto, nós tomamos também a iniciativa de organizar estes webinars, dar-vos a conhecer de uma forma muito breve aquilo que é a Rede EURES, para quem possa ainda não conhecer. A Rede EURES é uma rede europeia que existe neste momento, não há 30, mas há já perto de 32 anos, ao nível europeu. É uma rede que é coordenada atualmente pela Autoridade Europeia do Trabalho, pela ELA,
e que agrega, junta serviços europeus de emprego de toda a União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suíça, portanto, 27 Estados-membros da União Europeia, Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça, e que tem por missão facilitar a livre circulação e o recrutamento transnacional e transfronteiriço de trabalhadores neste espaço. Nós temos vários serviços, nós temos serviços de informação, temos várias plataformas através das quais prestamos essa informação. Temos também um serviço de aconselhamento para qualquer pessoa que pretenda mudar-se para um destes Estados-membros. Por regra, a nossa área de intervenção e o nosso foco está em cidadãos com cidadania europeia, o que não significa que não possamos também dar algumas pistas a outros cidadãos. Temos também serviços de apoio à colocação, portanto ao recrutamento. Prestamos serviços a candidatos e a empregadores e estamos aqui também para vos colocar em contacto. E temos também um conjunto de apoios à mobilidade, apoios financeiros. Sempre que vocês pretendam concretizar esse vosso movimento de mobilidade, nós podemos financiar algumas despesas, assim vocês se candidatem previamente, para participação em entrevistas, desde que estas decorram presencialmente, noutro país, estamos a falar de deslocações entre países sempre, para a frequência de cursos de língua que visem a vossa melhor integração numa determinada oferta de emprego, para a vossa mudança para outro país, para o reconhecimento profissional e académico quando este é necessário para vocês exercerem a vossa atividade noutro país, e também se vocês se mudarem com membros do vosso agregado familiar, sejam filhos, o vosso cônjuge, o vosso companheiro, a vossa companheira, têm também essa possibilidade. Estes apoios estão disponíveis para 29 países, ficam de fora o Liechtenstein e a Suíça por questões específicas, mas queríamos só dar-vos aqui uma ideia de que temos estes serviços focam-se no mercado de trabalho privado. Portanto, aquilo que nós vamos falar hoje aqui, no essencial, é de oportunidades nas instituições europeias, mas imaginemos que vocês chegam ao final desta sessão e chegam à conclusão de que por algum motivo não é para mim. Pronto. Tem também aqui uma panóplia de oportunidades no âmbito do EURES, nomeadamente no nosso portal EURES, só para que vocês tenham uma ideia, por regra nós temos entre 2,5 milhões a 3 milhões de oportunidades de emprego nestes vários países. Temos também uma rede de cerca de 1.000 conselheiros espalhados por toda a Europa, dos quais 40 aqui em Portugal, espalhados também por todo o país, todo o território nacional. Temos uma série de canais que vocês podem utilizar para chegar até nós, e nomeadamente o nosso Linktree, onde conseguem encontrar as formas de chegar aos nossos serviços. Temos também uma plataforma em que organizamos eventos de recrutamento ao longo do ano, cerca de 30 a 40 eventos de recrutamento. O próximo em que nós, enquanto Portugal, participamos enquanto co-organizadores é no próximo dia 26 de março, é um evento um bocadinho mais dedicado a oportunidades de verão, portanto, empregos de verão. É muito específico, mas vamos ter aí 11 países participantes, chama-se Seize the Summer with Yours, só para que vocês tenham ideia. E depois organizamos também webinars como este e como outros, com outro tipo de enfoque, mais dedicados ao viver e trabalhar num determinado país, ou mesmo webinars sobre Portugal para candidatos que estejam interessados em trabalhar em Portugal. Temos aqui uma série de possibilidades de serviços e de contactos que vocês podem utilizar. Não me alongava mais, já estou aqui a roubar um tempinho àquilo que é o nosso assunto de hoje e, portanto, se calhar passava a palavra de imediato ao Carlos Medeiros e cá estaremos para aquilo que vocês necessitarem de nós, está bem? Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer ao IFP, ao EURES IFP, à Ana e à sua excepcional equipa, o convite que nos foi feito para criar este webinar especificamente pensado para falar sobre este concurso AD5 para licenciado, jornalista, que abriu agora, não abria há 9 anos, e daí a importância de falarmos dele e de o apresentarmos e de tentarmos ao máximo apoiar as candidaturas portuguesas a este concurso. Eu tenho uma apresentação, como quase sempre nestas coisas, eu vou colocar essa apresentação em linha. Vão-me dizer se já conseguem visualizar, por favor. Estamos a ver, só precisas de maximizar. Exatamente. Ela está a demorar um bocadinho, já lhe foi dada a ordem. Ok. Penso que agora já sim. obedeceu. Já obedeceu. Ok. Sim, sim, fantástico.
Muito bem. Então, como estava a dizer, o objetivo hoje é falar-vos justamente deste concurso que a Comissão Europeia abriu recentemente e que vos pode permitir chegar à possibilidade de trabalhar na União Europeia. Embora convenha precisar, aliás, como a Ana já referiu anteriormente, trabalhar na União Europeia pode ter várias leituras. Nós estamos a falar essencialmente de trabalhar nas instituições, órgãos e outros organismos da União Europeia. Quando nós falamos de trabalhar, portanto, nestas instituições, estamos a falar de um trabalho que podemos considerar interessante e estimulante. Ou seja, é um trabalho que compreende questões que marcam a atualidade, alterações climáticas, migrações, segurança, comércio internacional, ou seja, abrange uma panóplia de temas que praticamente quase todas as formações podem contribuir para esse trabalho. Depois também num contexto de ambiente de trabalho internacional, ou seja, quer nas instituições, quer nas delegações que existem em todas as partes do mundo, trabalham funcionários de todos os Estados-membros da União Europeia. É um ambiente multinacional, multilingue, o que provoca interações muito interessantes e que permitem encontrar formas completamente diferentes de trabalho e onde provavelmente irão perceber que ser português é uma grande vantagem nestes contextos. Depois, também é um espaço que promove o desenvolvimento pessoal e profissional. Ou seja, há uma grande preocupação em garantir cursos de formação, em garantir cursos especificamente pensados para proporcionar formação de elevada qualidade, também uma noção de... Não é um trabalho para a vida, mas uma vida com trabalhos diferentes, ou seja, é possível ir para outras instituições ou ir para outras vertentes dentro da mesma instituição. Depois também é um trabalho onde há uma grande preocupação com as questões da diversidade, inclusão e igualdade. É uma profissão que tem uma remuneração e tem um conjunto de outros benefícios muito interessante e que, não sendo talvez o aspecto mais importante, não deixa de ser também relevante. Depois, a ideia de trabalhar para o futuro da Europa. Pode ser um objetivo de vida. Muitas das pessoas com quem eu trabalho atualmente na Direção-Geral de Assuntos Europeus trabalham neste contexto desde o início da adesão, ou seja, trabalham há mais de 40 anos na criação de condições para que seja possível a integração europeia. Portanto, no fundo, fazer parte deste grupo, fazer parte deste desiderato pode ser um objetivo muito interessante. E depois, por fim, trabalhar em Bruxelas ou no Luxemburgo poderá ser muito interessante. São metrópoles, são espaços de partilha, são espaços onde se respira Europa, mas não são os únicos locais onde isso pode acontecer. Digamos que, embora a maioria das instituições estejam localizadas aqui, enfim, poderão ir para outros espaços dentro da União e até mesmo fora da União. Bom, que tipo de trabalho, ou que tipo de perfis, que tipo de carreiras profissionais? Aqui as pessoas irão trabalhar se entrarem em vertentes como a parte da comunicação, muito importante, a parte de tecnologias de informação, a ciência e investigação, podemos trabalhar com o mundo de investigação da Comissão Europeia, a auditoria, relações externas, a parte de economia, finanças e estatísticas, que tem uma vertente muito desenvolvida, a parte do direito, absolutamente crucial, a vertente das línguas. Há muitas profissões relacionadas com as línguas no contexto da União Europeia, muito pessoal de apoio, recursos humanos, que é importante gerir também, gestão de crises e de segurança interna, uma das vertentes que atualmente começa a fazer parte também do léxico profissional da União. E depois temos várias categorias de funcionários. Pode ser pessoal permanente, agentes contratuais, agentes temporários, estagiários, peritos nacionais destacados, etc. Há várias categorias, mas aqui estamos a falar essencialmente de funcionários permanentes. Ou seja, este é um concurso que promove a entrada para funcionário permanente. E, como funcionário permanente, temos os assistentes, que são essencialmente funções executivas, técnicas, de apoio.
também os secretários, secretárias, escriturárias, que é também pessoal de apoio, aqui muito mais na parte do secretariado, assistência técnica e administrativa, mas principalmente a parte dos administradores. E aqui, que é para onde este concurso vos poderá levar, os administradores trabalham nos setores que já vimos, mas têm várias funções, ou podem ter várias funções. Elaboração de políticas, análises, tarefas regulamentares, participação em negociações internacionais, interações com partes interessadas, com os stakeholders, elaboração e revisão de textos, sejam políticos, sejam de análise, sejam jurídicos da União Europeia, ou seja, há um conjunto de tarefas que estão muito associadas à ideia de um trabalhador altamente diferenciado e um trabalhador que garante o funcionamento da instituição ao mais alto nível. Ou pelo menos é nesta carreira que isso acontece. A carreira começa no grau AD5, é para aí justamente que os candidatos que estamos aqui a propor que se candidatem e, se entrarem, digamos, em outros concursos, candidatos licenciados, no início de carreira, vão para o grau AD5. Esta carreira progride do grau AD5 ao grau AD16, embora os graus AD15 e AD16 estão, obviamente, reservados aos diretores gerais. Só uma nota rápida para vos dizer que esta é a tabela de remunerações. A tabela de remunerações não esgota o pacote global de remuneração. Aqui estamos a falar do salário mensal. Esta é a tabela mais recente, que entrou em vigor no dia 1 de abril de 2025, e o que está previsto, e significará já de qualquer forma uma alteração desta tabela, é que, no caso de ser recrutado, e isso significará, sensivelmente já para o final deste ano, a remuneração mensal para o escalão 1 do grau AD5 é de 6.152,64 euros mais subsídios. Portanto, é, obviamente, um valor de remuneração, enfim, que é interessante. Bom, como chegar a isto? Abriu um concurso, é justamente por causa deste concurso que nós estamos aqui hoje, e este concurso é um concurso geral, documental, que, mediante a prestação de provas, permite-se elaborar uma lista de reserva com base na qual as instituições, os órgãos e os organismos da União Europeia poderão recrutar novos funcionários como administradores, ou seja, no grau AD5, como vos disse anteriormente. Agora, quem é que pode concorrer? Primeiro, ter nacionalidade de um dos países da União Europeia e estar, obviamente, no pleno gozo dos seus direitos cívicos. Segundo, tem que ter o conhecimento de duas línguas oficiais, uma de nível C1 e outra de nível B2. E reparem o jogo das cores. O amarelo é sempre a língua 1, normalmente é a língua mãe, mas aqui poderá haver uma decisão vossa estratégica, já iremos falar disso. E o azul é a língua 2, para a qual é preciso ter um domínio de B2. Enfim, deverá, se tiver mais, melhor, obviamente. Tem que ter, como habilitações, um ciclo completo de estudos universitários, portanto, o primeiro ciclo do ensino superior, com a duração de pelo menos 3 anos, como é a situação que acontece em Portugal neste momento, e poderão não ter terminado a licenciatura ainda, uma vez que ainda estamos a decorrer o ano letivo, mas ele tem que estar concluído até 30 de setembro de 2026. Portanto, isto é uma regra da qual não podem sair. Aliás, estas são talvez as 3 mais relevantes, embora é preciso estar também em situação regular em matéria de serviço militar e tem que oferecer também as garantias de idoneidade moral que são necessárias, exigidas mesmo para o exercício das funções, deste tipo de funções que estamos a falar. Agora, como concorrer? Primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção. Eu sei que é capaz de ser muito difícil hoje em dia fazer isso, mas era mesmo importante que lessem o aviso de concurso. Vocês têm em muitas fontes, mesmo oficiais, as redes sociais, o EPSA tem feito um trabalho extraordinário na tentativa de tornar a linguagem o mais simples
possível e o mais clara possível, de forma que qualquer pessoa consiga entender o que é necessário, mas a leitura do aviso de concurso dá-vos uma mais-valia, ou seja, permite-vos ficar com uma noção clara do que é que vão encontrar. E provavelmente todas as questões que são aqui colocadas estarão respondidas neste conjunto de páginas. Ele está aqui disponível, vocês, enfim, têm acesso a ele por muitas fontes, mas como esta apresentação vos irá ser disponibilizada em formato PDF, os links vão estar ativos e depois poderão utilizá-la sempre que quiserem para entrar nestas páginas. São qualquer coisa como 24 páginas, não é demais, mas é uma leitura que é de facto importante que seja feita. Dá-vos uma visão de conjunto, dá-vos uma mais-valia, digamos, dá-vos uma segurança em relação àquilo que é necessário para este concurso. Também há um conjunto de informações complementares disponíveis. E aqui, enfim, há em muitos locais essa informação. Aqui também tem uma fonte que pode ser uma fonte interessante. É o registro que o Centro Jacques Delors faz sempre, cada vez que há uma nova candidatura. Enfim, nós tentamos acompanhar todas aquelas que saem. Esta em particular, enfim, por tudo o que está associado a ela. Mas tem aqui um conjunto de links que vos permite praticamente cobrir todas as áreas. Une-se o sítio internet EPSO, que é um pouco diferente do que saiu no Jornal Oficial, o quadro europeu comum de referência para línguas, a parte das competências digitais, as FAQs mais frequentes, o tutorial, alguns testemunhos, requisitos gerais aplicados às provas, as questões justamente tecnológicas da forma como as provas devem ser feitas, o portal único de candidato, e aqui as instruções é importante, já iremos falar, mas é importante para que não esqueça, exemplos de teste, enfim, tem aqui um conjunto de links que, se passarem uma tarde a entrar aqui nestes links todos, vão ver que também vai ser muito positivo para vocês. Essa leitura também vos permite perceber se preenchem bem os critérios de admissão. E depois, o prazo de candidatura termina impreterivelmente às 11 horas. Hora de Lisboa, às 12 horas, hora de Bruxelas. Às 11h01, o sistema fecha. E, portanto, é importante que não deixem para o último dia. Especialmente porque se houver muitas candidaturas, se houver um fluxo de candidaturas muito elevado no último dia, provavelmente não conseguem candidatar-se porque não foram a tempo. E reparem, não é muito difícil preencher este formulário, não é mesmo nada difícil. Portanto, não há razão nenhuma para deixar para o último dia. Como é que se candidatam? Têm que entrar no sítio web EPSO, no sítio internet do EPSO, na página, a homepage, a página geral, a página inicial, e depois têm que criar uma conta no portal único do candidato. Não é difícil, mas convém que o façam também com alguma disponibilidade de tempo, ou seja, ir ao portal único, ver como é que funciona, ver o que é preciso. Ponto importante, a candidatura é preenchida em qualquer uma das 24 línguas oficiais da União Europeia, portanto, vocês podem perfeitamente escrever em português, podem escrever em qualquer língua, mas podem escrever em português, e têm que, no contexto da criação da conta para o portal único do candidato, têm que criar, ou então, se já tiverem, ótimo, ou então, se não tiverem, criam uma conta e o login. Atenção, são duas contas diferentes. A conta e o login é apenas a criação de uma persona digital, um avatar digital que vos permite entrar nas instituições europeias, qualquer que seja, digamos, o portal, e para este também é preciso, e depois, tendo o login já criado, atenção, com um e-mail pessoal e não institucional. Também não pode ser e-mail que tenha ligação ou que tenha por via da Google ou do Facebook, nada disso, tem que ser um e-mail pessoal. Criem um e-mail, um sistema qualquer de correio eletrónico que vos permita criar um e-mail pessoal, não institucional. Atenção, esse e-mail depois é aquele que ficará sempre associado, portanto, a este login. E depois, com o login, então aí já podem, de facto, entrar no portal único do candidato. Nota importante. Às vezes há dificuldade na criação do login, porque atualmente é preciso uma dupla certificação. Ou seja, entram com uma password e depois provavelmente é preciso terem uma outra aplicação a nível telemóvel, como acontece na banca, etc. E, portanto, façam isto com tempo, deixem isto resolvido rapidamente.
Se deixar, provavelmente este vai ser o maior problema, porque depois é relativamente simples o preenchimento do formulário. Ok? É preciso carregar uma cópia do vosso, no caso de Portugal, cartão cidadão. Lá vai aparecer apenas bilhete de identidade ou passaporte. Pode ser em PDF, pode ser em PNG, pode ser em JPEG, enfim, pode ser, portanto, em documento, em imagem, como conseguirem. No caso português, provavelmente a maior parte será um cartão de cidadão, embora lá não tenha escrito, mas o que é aqui questão é um documento de identificação pessoal. E depois tem que ter os documentos comprovativos que podem ser carregados mais tarde. Não se preocupem já com isto. Uma coisa que tem que se preocupar é o que escreverem na vossa conta do Portal Único do Candidato tem que depois justificar. Ok? Se puserem lá a indicação que concluíram a licenciatura, tem que ter um certificado que confirme que essa licenciatura foi concluída. Se tem indicação de que eu tenho licenciatura e tenho mestrado também, então tem que ter 2 documentos diferentes. Portanto, tudo o que escreverem no formulário é uma espécie de CV que é criado, não é o Europass, são coisas diferentes. Este é um formulário do Portal Único do Candidato, onde vocês colocam a informação toda que lá é solicitada e o que lá for colocado, a nível de avaliações académicas e ou atividade profissional, tem que ser depois suportado por um documento. Esse documento pode ser carregado até 7 de outubro. Vejam o anexo 1 do ponto 2 do aviso de concurso, onde tem a informação toda que precisam de saber. Ok? Esta parte, que é uma parte essencialmente técnica, digamos assim, ou tecnológica, não percam muito tempo, vejam rapidamente, façam os testes e resolvam rapidamente. Mas, se tiverem dificuldades, clicam num destes 2 links. Ok? Porque justamente aqui, às vezes é o problema do próprio login, às vezes não funciona muito bem. Pronto, façam isso rapidamente. Têm dificuldades, têm aqui estes 2 links para poderem resolver. Melhor ainda, tem aqui um tutorial pequenino, poucos minutos. Ele foi disponibilizado na conta LinkedIn do EPSO. O Centro agora também colocou na sua página LinkedIn. E, portanto, cliquem, são 2 minutos para ver, ajuda muito. Está em formato de vídeo. A explicação é muito simples, tem muitas imagens, tem indicação daquilo que é preciso fazer e, portanto, é também uma boa fonte. Agora, quando preencherem este formulário, não se esqueçam de, há um determinado momento em que isto vai aparecer e vocês têm que autorizar o EPSO a disponibilizar os vossos contactos às autoridades nacionais. E isso porquê? Porque as autoridades nacionais vão poder desenvolver cursos, enfim, de formação ou outro tipo de soluções para apoiar a candidatura. Portugal vai fazer isso também. Vai aparecer no final, no último slide, aparece também os contactos do Instituto Diplomático. Mas para vocês terem acesso a essa formação, fazerem parte da pool, da lista de pessoas que podem ter acesso a essa formação, vocês têm que, efetivamente, disponibilizar os vossos contactos às autoridades nacionais. Se não o fizerem, nós não receberemos o vosso nome e, portanto, teremos alguma dificuldade em vos poder contactar, porque não sabemos quem são. É tão simples como isso. Ok? Portanto, atenção a este aspecto. Agora, como é que decorre o processo de seleção? Tem aqui algumas particularidades, nada de muito complexo. Aliás, digamos que este procedimento tornou-se muito mais fácil do que era anteriormente e, portanto, daí que vocês têm a vantagem de beneficiar desta nova formatação. E, portanto, a processo de seleção tem essencialmente 3 grandes partes, ou três componentes, digamos assim. Primeiro, criar a candidatura, falámos anteriormente, criar a conta no portal do candidato e fazer a candidatura em linha. Depois, a parte dos testes, o período em que vão acontecer os testes. E depois o resultado. Fazer parte da lista de reservas de candidatos aprovados, que é justamente aquilo que nós queremos que vos aconteça. Ok? Testes. Há algumas particularidades. Primeiro, para os testes, há aqui algumas regras. E estas regras convém realmente serem conhecidas. Vocês depois vão ler isto com mais atenção, mas vejam aqui embaixo o seguinte.
Clean Desk Policy, ou seja, a secretária tem que estar limpa. Tem que ter o vosso computador carregado, para não desligar a meio. Só pode ter um ecrã, não pode ter 2 ecrãs. Tem que ter rato e teclado, vocês vão precisar de ambos. Tem que ter um documento de identificação. Tem que ter um mousepad, tem que ter um espaço para a movimentação do rato. Tem que ter, enfim, lenço de papel e tem que ter bebidas, mas as bebidas não podem ter nenhum label, nenhuma etiqueta. É proibido telemóveis, é proibido uma docking station, ou seja, que permite ligações e, portanto, isso de facto não é proibido, basta apenas o computador. Não são possíveis outras pessoas ou animais no espaço, no quarto, na sala. Não são possíveis também headphones ou earbuds, que é, enfim, idêntico. Material de escrita também não, e livros ou blocos de notas também não. Portanto, puramente apenas o computador. Há mais alguns elementos, vocês não podem, enfim, ler, não podem falar, enfim, tem que ser mostrado. Enfim, há aqui uma série de elementos que vocês convém verificarem para esses testes. Okay? Depois, temos essa parte identificada, os testes vão ser 4 tipos de testes. 4 testes. Teste de raciocínio, em primeiro lugar. Este teste de raciocínio verbal, que tem 20 questões e 35 minutos, vai ser um dos que vai ter maior ponderação. Os testes de raciocínio numérico e raciocínio abstrato não vão fazer parte da ponderação, mas vocês têm que atingir a pontuação definida como pontuação mínima. Combinado. Ou seja, podem ter 10 no numérico e 0 no abstrato, mas têm que atingir o mínimo de 10. Senão, não passam à fase seguinte. Okay? O raciocínio verbal são 20 questões, 35 minutos, já vos tinha dito. Deixem-me só mostrar-vos rapidamente. Isto está em português. E vocês têm aqui alguns testes. Eu acho que este também está em português. É preciso estar sempre a fazer esta passagem. Teste de raciocínio verbal. Este é o tipo de teste. Okay? São sempre testes de escolha múltipla e a ideia sempre tem uma frase, um conjunto de frases, e tem que retirar a frase que esteja correta ou a frase que esteja errada. Enfim, depois depende da questão que for colocada. Mas vale a pena testar. Porque o teste aqui, testando muito e percebendo o que é que aqui habitualmente é retirado, é uma mais-valia que vale a pena pensar. Ok, este é o teste de raciocínio. Atenção, este teste decorre na língua 1. Certo? Naquela que vocês identificaram como a língua que tem o nível C1 no mínimo. Depois tem o teste de conhecimentos sobre a União Europeia. Este teste de conhecimentos sobre a União Europeia é realizado na língua 2 e tem 20 questões para 40 minutos e, mais uma vez, se forem naquela página, também tem alguns exemplos do tipo de questões que podem aqui surgir. Embora, para este teste e para o teste escrito, o quarto já iremos falar também a seguir, o sítio web do EPSO vai fornecer a documentação, vai fornecer uma lista de material que vocês deverão, de facto, conhecer, porque lá é que vai estar o essencial daquilo que vai ser aqui questionado. Certo? Portanto, este é um processo que vocês vão ter que acompanhar. Teste de conhecimentos digitais. Língua 2 também. Este teste é novo, mas há aqui um ponto que eu queria já chamar a atenção. Tem 40 questões, também questões de escolha múltipla, 30 minutos, pontuação mínima 20 a 40, e vai incidir em áreas como informação e literacia de dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdos digitais, segurança e resolução de problemas. Este teste é novo, mas se vocês forem, aqui sim, é importante ir à página do Europass. Se vocês forem ao Europass, têm um teste
onde podem testar as vossas competências digitais. Este teste avalia justamente o quê? Informação de literacia de dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdos digitais, segurança e resolução de problemas. Ou seja, exatamente aquilo que vai ser avaliado neste teste. E por isso, vocês podem fazer o teste e o teste são este tipo de perguntas. Okay? É muito idêntico àquilo que vocês terão na prova. Uma questão que pode ser interessante também é que se vocês fizerem este teste na língua 2, e partindo do princípio que a vossa língua 2 é o inglês, se calhar não é má ideia fazer este teste em inglês. Porquê? Porque assim fazem o teste já na língua que depois irão ter que utilizar. Se a vossa língua for o francês, a mesma coisa, enfim, depois é uma opção vossa. Ok? Desculpem, só saltar aqui. Já vos mostrei. Sim, posso só colocar-te uma ou duas questões que têm estado aqui a ser colocadas no chat. Uma delas é em relação às línguas 1 e 2. A língua 1 pode ser o português? Pode. Uma nota, pode perfeitamente ser o português, tal como pode fazer ao contrário. Podem pôr a língua 2 em inglês e como a língua 1 português. Pronto. É óbvio que quem tenha mais línguas e fluência em mais línguas não quer dizer que não as valorize depois na sua candidatura. Agora, aqui para os testes, não vale a pena estar a utilizar 3 ou 4 ou 5, porque não tem sequer essa possibilidade, não é? Não tem sequer essa possibilidade. Exatamente. Eles serão selecionadas 2 línguas, a pessoa escolhe 2 línguas, e nessas línguas, uma serve para o primeiro teste, para o primeiro conjunto de testes, para os primeiros 3 testes, teste de raciocínio, teste de raciocínio abstrato e numérico, e a outra língua, a língua 2, é para os testes mais relacionados com comunicação escrita. Por exemplo, este é um teste escrito, é um teste que é efetivamente escrito, não é? É um teste, não é de escolha múltipla, a pessoa tem mesmo que escrever uma espécie de uma redação. Texto livre, exato. Texto livre, a redação livre, e como é que seja, numa língua que a pessoa esteja realmente à vontade. Agora, uma nota, não é preciso dar conta, não é preciso apresentar certificados de línguas. O próprio facto de a pessoa ser capaz de exprimir nesta língua é suficiente nesta fase. Ok. Havia aqui uma série de outras questões que são muito técnicas, por exemplo, se pode usar o telemóvel como câmara. Outra pergunta que tinha a ver com a utilização de um tablet em vez de um tablet com um teclado em vez de computador, se é possível. Não. O que está lá é um computador. Está lá é um computador. Ok? É um computador que tem que ter um teclado. Um portátil, pelo menos. O tablet pode ter também, mas às vezes podem não ter adaptações, sim. Sim, mas eu acho que há aquelas soluções de como é que era? A Microsoft tem um que funciona, digamos, como uma mistura de tablet. Exatamente, o Surface, exatamente. E o iPad também pode ter. Mas eu aí teria sempre o cuidado de enviar um e-mail e perguntar claramente se esse tipo de solução é possível. Tirar uma fotografia e perguntar, isto é possível. É por isso que é importante fazer isto com tempo, não é? Quanto mais depressa as questões forem levantadas, e também a preocupação, nós fazemos isto também o mais cedo possível. Qualquer dúvida, envie essas questões ou mandem para nós e nós tentamos obter essa resposta. Mas as regras são muito claras, não é? Aquilo que é possível e aquilo que não é possível. Outra questão curiosa, para quem normalmente utiliza 2 ecrãs no dia a dia, basta desligar o segundo ecrã ou é preciso retirá-lo fisicamente da sala durante os testes? Eu acho que é melhor tirar. Exatamente. Isto é Clean Desk Policy. Ou seja, a pessoa está sentada, tem um computador à frente, tem um ecrã à frente, o ecrã está à sua frente, tem a câmera também a apontar para si e não tem mais nada. Eu penso que há um momento em que é preciso, inclusive, mostrar se não está ninguém dentro da sala.
As pessoas já passaram por estes testes, contam um bocadinho esse tipo de situações. Aqui não há mesmo, é tirar, é ir para outra secretária, se for possível, e ficar, de facto, com a secretária completamente livre. O objetivo aqui é claro, é que as pessoas não utilizem, enfim, quaisquer soluções alternativas que neste momento não são equacionáveis e que as coloquem em vantagem e desrespeitem, digamos, as outras pessoas que estão a seguir as regras. Não é? Penso que é mesmo isso que se pretende. Ok, pronto, não te queria interromper mais, era agora só porque as Ok, questões eram ok. muito especificamente em relação aos testes, mas Tá bem. continua, desculpa. Ok, obrigado, Ana. Muito bem, portanto, para concluir, o conjunto de testes, este teste escrito é um teste realmente de redação livre. Atenção, é digitado no computador, é escrito no computador diretamente, não há notas para vocês pensam no texto e escrevem-no diretamente no computador. O objetivo aqui é avaliar as competências de comunicação escrita. Ou seja, ver como é que o texto é desenvolvido, ver se não tem, enfim, frases completamente fora do contexto. Atenção, há um tema que vocês têm que desenvolver, basicamente é isso. O texto tem que ter um objetivo, tem que apontar para uma conclusão, tem que ter um princípio. Portanto, no fundo, não é para testar a questão linguística, aqui o objetivo não é esse, aqui o objetivo é ver até que ponto a pessoa, com um texto que lhe é fornecido, ela é capaz de extrair o essencial desse texto. Pensem isso desta forma. E mais uma vez aqui também, a documentação relacionada com este tema será fornecida atempadamente. Aqui o objetivo é ir acompanhando a página do EPS, ou ir acompanhando as redes sociais do EPS, as nossas, enfim, todas aquelas que disponibilizam informação para poderem ir acompanhando. Agora, como é que é feita a pontuação? Há duas pontuações. Há uma pontuação preliminar e uma pontuação final. Para a pontuação preliminar, o que é que conta? Conta o teste de raciocínio verbal, com 40 pontos, ou seja, 40%. O teste de raciocínio numérico e abstrato não é incluído na ponderação, mas tem que atingir a nota mínima combinada. Ou seja, tem que atingir 10 pontos. E se não atingirem 10 pontos, podem ter cotação máxima em todos, mas se aquela não atingir a nota mínima combinada, não passa à frente. Ok? Por um lado, aqui, eu penso que esta dimensão de colocar os testes de raciocínio numérico e abstrato numa posição em que apenas é exigido um nível mínimo é importante. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que se candidatam a estes concursos são pessoas que talvez possam ter mais dificuldades neste tipo de raciocínio. Embora ele é necessário. Muito disto é lógica, não é? E, por exemplo, quando se trabalha em direto, trabalha sem lógica, pura, praticamente. Mas, de facto, a perspectiva é esta. Portanto, é preciso atingir o mínimo, senão não avança. E, o que é que isto quer dizer também? Quer dizer que tem que fazer, também tem que testar essa parte. Não a podem prescindir dela, tem que testar também forçosamente. O teste de conhecimento sobre a UE tem 30 pontos e o teste de competências digitais tem 30 pontos também. Portanto, reparem, 40, com 60 dá 100%. Portanto, aqui a vossa cotação fica numa lista seriada e os primeiros 2.235 passam para a pontuação final, ou seja, é avaliado o teste escrito. O teste escrito só é avaliado se todas as outras componentes forem atingidas. Aqui a ponderação altera-se. Reparem que o raciocínio verbal continua a ter o peso maior, tem 35%. O teste de conhecimento sobre a UE, 25%. O teste de competências digitais também tem um peso bastante elevado. E depois o teste escrito conta com 15%. E mais uma vez, não se esqueçam que o teste de raciocínio numérico e abstrato tem que ter a nota mínima combinada, senão nada disto conta. Ok? E, portanto, aqui chegamos então aos 1490. O processo é este, ou seja, todo o processo, o esquema do processo. Candidatura eletrónica, carregar os meses comprovativos, faz as provas, entra para a lista de reserva, esperemos que muitos portugueses, faz a entrevista e então depois há o processo de recrutamento. O prazo
previsto é este. 6 meses. Vai ser um bocadinho mais, menos, não acredito, mas digamos que no sistema anterior o processo demorava muito mais tempo. E, portanto, 6 meses coloca-nos, de facto, talvez no final do ano, ou seja, há um horizonte temporal que faz algum sentido. Agora, questão importante, como se preparar? E aqui vocês têm a sorte de estar a lidar com instituições que têm muito esta preocupação, ou seja, apoiar-vos o máximo que vocês puderem. Mas o nosso apoio não é suficiente. O que é suficiente e necessário é que vocês utilizem esse apoio para aprofundarem conhecimentos, para fazerem muito teste, gastem tempo nos testes. Qualquer tempo que vocês gastem nos testes não é tempo perdido, é tempo ganho. Porque vocês familiarizando-se com o tipo de escrita, por exemplo, que é habitual encontrar nos testes de raciocínio lógico, vocês vão ter uma mais-valia. Porque vocês vão rapidamente perceber qual é a resposta. Há truques para isso, ok? E daí a importância de fazer muitos testes e ler muito material, muita informação sobre isso. Vocês têm aqui um conjunto de páginas. Tem aqui, portanto, esta é a página onde vocês têm a informação do Your Careers, portanto, do EPSO. Tem também um conjunto de publicações da União Europeia que já foram publicadas pelo Serviço de Publicações da União Europeia, que estão, enfim, em princípio, se vocês lerem isto, não o façam, deveriam passar muito tempo só a ler isto, mas, enfim, tem aqui uma ideia de quais são, digamos, algumas das... Permite-vos entrar um pouco mais dentro daquilo que é o funcionamento da União Europeia. Mais uma vez, se mudarem de língua, isto também muda de língua, e, portanto, a maior parte das materiais estão todas nas várias línguas, portanto, esta é uma boa forma também. As páginas do Facebook e do Instagram, esqueci-me de pôr do LinkedIn, peço desculpa, vocês chegam lá rapidamente, têm muita informação, têm muito material e têm, principalmente, muitos webinars, muitas sessões. Amanhã vai ter uma sessão de Q&A apenas. Esta quarta-feira há uma sessão que vai decorrer também aqui no Boteco de Rio, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Acho que sexta ou quinta-feira decorre uma outra, que é um conjunto de 4, justamente para pensar a ideia de formação, a ideia de carreira dentro da União Europeia. Portanto, vai haver muito material, vocês têm que estar atentos e têm que planear um bocadinho e gastar aqui algum tempo. Se forem ao YouTube e pesquisarem por EPSO Tests, têm imenso material. Deixem-me dizer-vos também que para vos ajudar na preparação pós-testes, o Instituto Diplomático, e depois já terão acesso, digamos, ao endereço, o Instituto Diplomático está justamente a preparar um apoio à preparação pós-testes. Não sei dizer exatamente em que modo é que isso vai acontecer, mas, enfim, iremos colocando essa informação assim que for surgindo. Mas, para isso, não se esqueçam, têm que se inscrever. Okay? Também, deixa eu dizer-vos que há algumas universidades portuguesas que estão a preparar cursos, esses, enfim, não vão ser gratuitos, vão ser pagos, certamente, e há também algumas das entidades nesta área mais conhecidas, a IEPSO, a Orseu, a UCareers, a UTraining, enfim, há uma quantidade enorme de empresas que trabalham justamente na distribuição de informação para vos ajudar a preparar melhor. Nota importante, enfim, o curso não pago é pequeníssimo, são minutos, e depois tem os cursos mais específicos aí, esses são pagos. Mas vocês convém fazerem, digamos, uma boa seleção e terem algum cuidado também, e escolham bem, digamos, a entidade. Depois, o centro disponibiliza aqui um conjunto de material. Aqui a página geral do centro, na parte de emprego de estágio. Aqui uma página que eu quero destacar, quero chamar a atenção. Esta página tem
informação que para vocês pode ser útil. No caso, se vocês não me lembro onde é que está a informação, onde é que eu consigo ir buscar mais dados, então vocês vêm aqui e, por exemplo, têm os livros que nós utilizamos na Biblioteca Jacques Delors, têm outros apoios para a EPSO, a EPSO, têm outras empresas, a Orseu, a EPSO, como estava a dizer, a EPSO Training, enfim, tem esta página, dá-vos um bocadinho esse apoio, caso precisa. Depois tem, enfim, os testes para a Função Pública Europeia. Deixem ver se isto está, porque estava com dificuldade de abrir há dias. Só muito rapidamente, eu sei que já passei o meu tempo. Pois, ok, ele está com alguma dificuldade de abrir, mas vocês, se tiverem paciência, vai valer a pena, está bem? Nós temos neste momento um conjunto relativamente interessante de obras que estão disponíveis, mas apenas para leitura local, está bem? Nós não podemos nem fazer empréstimo, nem enviar para o domicílio dos nossos utilizadores. Mas alguns deles vale a pena vocês virem cá e estar lá e pesquisarem, está bem? Porque se calhar tem lá informações que podem ser úteis e, obviamente, nós somos um serviço público e não cobramos. Também temos uma página especificamente de apoio às questões de emprego estágios na UE e temos também uma playlist na nossa página de YouTube para vocês terem também acesso a essa informação. Para concluir, dizer então só que Eurocid e InfoEuropa têm muito material disponível. O Instituto Diplomático é quem vai fazer o apoio à preparação dos testes. Uma pergunta que tinha vindo, que nós tínhamos recebido, e se eu passar a lista de reserva, como é que eu sou apoiado para a entrevista? A representação permanente de Portugal na União Europeia, em Bruxelas, é quem vos poderá dar apoio nessa fase. Mas atenção, até lá, não pensem nisso, não é? Esqueçam isso. Foquem-se em prepararem-se e em passarem esta fase e chegarem aos 1490 primeiro da lista. E só uma dica final. Se conhecerem alguém que se vai candidatar também, isso podem pesquisar nas redes, podem colocar essa questão, preparem-se em conjunto. Não é nada má ideia falarem com outra pessoa, levantarem dúvidas, se a outra pessoa está a ver dimensões que vocês não estão a conseguir ver, é uma boa solução, está bem? Por último, tenho aqui o e-mail do Carreiras Europeias, @cieste.pt, que podem também utilizar, e depois tem estes números de telefone todos, embora o primeiro é o número de telefone que nós temos especificamente para dar apoio e resposta às questões que têm a ver com os empregos e os estágios na União Europeia. Muito obrigado e até já. Carlos, desculpa, de facto, muito obrigado. De uma forma estruturada, respondeste de facto a muitas questões. É óbvio que temos muita gente em linha e, portanto, há aqui uma série de questões que vão sendo colocadas. Eu, se calhar, ia sugerir o seguinte, e sei que as pessoas têm pouca paciência hoje em dia, mas de qualquer maneira, há aqui muitas questões, mas se calhar o próprio testemunho aqui também do Luís Amorim vai nos dar resposta a algumas delas. Eu só colocava, já agora há aqui uma questão que é colocada recorrentemente, podemos já responder a essa e depois voltamos às questões no final, se calhar. Que é em relação a teletrabalho. Qual é que é a prática da Comissão? É possível. Não há, enfim, se estão a pensar ficar a viver em Portugal e trabalhar nas instituições europeias em Bruxelas, isso não é possível. Isso não é possível. Terão que deslocar, terão que passar a viver lá. Atenção, há apoio a essa deslocação, e o facto de nós estarmos em Portugal, são mais de 2.000 quilómetros, há um subsídio específico para isso. E podem ver, num dos links que está aqui escusado neste PowerPoint, tem lá a indicação de todos os subsídios a que têm direito por estar a trabalhar nas instituições europeias. O teletrabalho funciona, eu penso que, mas isso, enfim, o Dr. Luís Amorim poderá explicar melhor do que eu, mas eu penso que na altura houve uma altura que só falámos disso e eu penso que eles chegaram a ter 2 a 3 dias por semana, mas eu penso que neste momento
não sei se mantém. Isso era o que eu sabia há 2 ou 3 anos atrás, não sei se totalmente se mantém. Mas pronto, mas é uma prática que existe. Agora, tu trabalhar totalmente em remoto, tipo nómada digital, isso é que não é possível. Acho que será sempre uma lógica mais de híbrido, eventualmente, Trabalho nessa híbrido, perspectiva, exato. não é? Nem Pronto. mais nessa Já perspectiva. agora só uma outra questão, e de facto passaria depois então ao Luís, que terá muito para nos dizer também. A questão da certificação da experiência profissional é sempre uma dificuldade que os candidatos portugueses em particular têm, porque Sim. nós às vezes não temos determinado tipo de práticas no mercado de trabalho português e que é, portanto, qual o tipo de documentos que permitem certificar a experiência profissional, que tipo de documentos é que podem ser apresentados? E isso também está previsto no PowerPoint, vocês têm a ligação para lá, está no anexo 1 e está indicado todo o tipo de indicação, todo o tipo de comprovativos que é possível apresentar. Documentos que comprovam, pode haver, quando as pessoas têm trabalhos, enfim, com durações irregulares, tem uma forma justamente da indicação exata. Eu agora confesso que não estou a lembrar exatamente como é que é, mas está lá essa indicação exata, está bem? Eu penso que estão previstas a maior parte das situações, cartas de identidade de trabalho, que comprove que a pessoa está lá a trabalhar ou que esteve a trabalhar em um determinado período. Eu penso que há muitas formas de poder indicar, nomeadamente para pessoas que têm trabalhos em que não têm uma relação direta de trabalho, ou seja, que trabalham, por exemplo, em questões como vulgo recibo verde, não é? Portanto, isso é um bocadinho mais difícil, Prestação são de pessoas que não serviços, têm sim. uma relação direta, digamos, ou não têm alguém que possa confirmar. Mas há formas também de poder apresentar essa justificação. Agora, aqui atenção, isso não é o mais importante, certo? Vocês não precisam de ter qualquer comprovativo de trabalho para poder ganhar este concurso, para poder passar este concurso. Aqui o que é fundamental é, de facto, vocês fazerem os testes muito bem. Esta parte não é relevante. O que é relevante é prepararem-se bem para os testes e fazer bem os testes. Essa é que é a parte essencial. A questão do trabalho, como disse, se vocês colocarem lá, disserem que estão a trabalhar têm um determinado período de trabalho, e aí tem que pôr uma justificação. Mas esse não é o aspecto mais importante. Vocês não vão ser valorizados por trabalharem há 10 anos, ou há 2 anos, ou nunca terem trabalhado. Vocês vão ser valorizados pelos resultados no teste. Daí a importância deste concurso. Não é? Este é um concurso extraordinário. Só uma última pergunta e depois é que passo mesmo ao Luís, e peço desculpa, Luís. Exato. A questão da idade, os problemas dos limites de idade. Não há limite de idade, nem mínimo, nem máximo. Se a pessoa for um gênio e aos 15 anos tiver acabado a licenciatura, pode-se candidatar. Se a pessoa tiver 63 anos e decidir uma carreira nova, pode tentar também. É capaz de ser difícil com essa idade. Pode haver Mas alguns não há limite desafios, de idade. mas É não há um limite de desafio, idade. exatamente. Mas não há limite, não há qualquer limite de idade, nem mínimo nem máximo. Ok? Exato. Muito obrigada, Carlos. Se calhar íamos então pedir aqui ao Luís que aparecesse, e de facto há muitas questões que se vão colocar, entretanto, mas se calhar com a ajuda do Luís vamos conseguir responder a muitas delas também. Luís, se quiser aparecer, Acho que já me conseguem ver e ouvir. ouvir seguramente, ver Não. também. Não, Sim. estamos a ver, sim, senhor. Adicionar destaque. Era isso que eu queria confirmar. Queria também perguntar se, em termos de intervenção, se mantêm os 15 minutos de que tínhamos falado inicialmente. Vamos tentar. Vamos tentar. É só para eu saber quanto tempo tenho disponível e poder depois também organizar a minha intervenção nesse sentido. Ora bem, o meu nome é Luís Loureiro de Amorim, eu sou funcionário da União Europeia desde setembro de 2002. Este ano, em setembro, celebrarei 24 anos de carreira como funcionário europeu. Digo funcionário da União Europeia porque neste momento trabalho para a Comissão Europeia, mas na verdade comecei a minha carreira em 2002 no Secretariado do Conselho de Ministros da União Europeia. Aliás, isto, de certa forma, permite-vos já
perceber que no nosso ecossistema há várias instituições e este concurso, que está agora aberto e cujas candidaturas decorrem até dia 10 de março, é um concurso muito semelhante àquele que eu passei no ano 2000. Eu comecei a trabalhar para o Conselho em 2002, mas passei o concurso no ano 2000 e aquilo que no nosso jargão serve para descrever um funcionário com o meu perfil é o generalista. O generalista é um funcionário que tem como exigência no nosso sistema a capacidade de ser bastante flexível e de se adaptar a vários tipos de carreira ao longo da sua vida e também a possibilidade, aí mais como oportunidade do que propriamente exigência, a possibilidade também de trabalhar para diferentes instituições no tal ecossistema de que vos falei, que é a União Europeia. Eu acho que é importante terem também em conta que o meu testemunho é um testemunho que obviamente é muito pessoal. Há muitos outros colegas meus que terão experiências ou muito diferentes ou ligeiramente diferentes daquela que eu tive, mas serve sobretudo para que possam ter uma referência menos abstrata do que é trabalhar para as instituições, o que é passar um concurso. No ano 2000, quando eu passei o concurso que depois mais tarde me abriu portas para trabalhar no Conselho da União Europeia, o European Personnel Selection Office, o EPSO, ainda não existia. Portanto, cada instituição organizava o seu próprio concurso. Hoje em dia há uma entidade interinstitucional que é o EPSO, que promove estes exercícios de seleção para todas as instituições e, portanto, quando eu passei o concurso, destinava-se apenas a candidatos que estivessem interessados em trabalhar para o secretariado do Conselho da União Europeia e hoje o concurso de que estamos a falar é de facto aberto a todas as instituições, portanto a Comissão, o Parlamento, o Conselho, mas também o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, todas estas instituições, aliás também o próprio Serviço de Ação Externa, todas estas instituições, organizações participam deste exercício e, portanto, a lista de reserva de 1490 laureados, para utilizar mais uma expressão muito típica nossa, nas instituições, que será oferecida a essas instituições, permitir-lhes-á depois fazerem escolhas de acordo também, obviamente, com as necessidades de recrutamento que tiverem, e isto é algo que eu gostava de salientar, porque o meu concurso foi um concurso específico para o Conselho, mas este concurso, no qual esperamos ver muitos candidatos e candidatas portugueses, é de facto um concurso que oferece uma panóplia de possibilidades muito grandes em comparação àquilo que eu passei no ano 2000. Há uma diferença também fundamental em relação àquilo que eu fiz e àquilo que é hoje exigido aos candidatos, uma diferença que eu penso para melhor para os candidatos. O meu concurso incluía também exames orais, não é o caso hoje em dia, desde janeiro de 2023 que deixou de haver exames orais, há portanto estes testes escritos de que vos falou o meu colega Carlos Medeiros, mas a seguir, se passarem, obviamente, estes testes e tiverem as melhores notas que vos permitam estar na lista de reserva, haverá somente uma entrevista de recrutamento, entrevista essa que será bastante exigente, é preciso também salientá-lo, mas, de facto, para quem hoje em dia passa aos concursos, não existe o exame oral ou os exames orais, porque na verdade eram vários, o que de certa forma simplifica o acesso. Eu acho que é importante também perceberem que hoje em dia beneficiam, e isso já foi até referido na apresentação anterior, de muitos recursos de preparação que não existiam, por exemplo, no ano 2000, ou que não existiam sequer, eu diria, há 15 anos atrás. Portanto, hoje em dia é de facto, eu diria, bastante mais fácil, certamente muito mais acessível para quem está interessado neste tipo de concursos,
poder, junto não só de bibliotecas como as do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, mas também na internet, obter informação sobre os diferentes tipos de testes que são organizados, e a própria página do European Personnel Selection Office providencia informação, pelo menos para início, bastante importante para nos familiarizarmos com o tipo de testes que são feitos, nomeadamente no âmbito das competências de raciocínio, verbal, abstrato, numérico, mas também indicações importantes sobre o teste de redação, sobre o teste de competências digitais e, portanto, reforçando aquilo que já foi dito pelo meu colega anteriormente, aconselho-vos a consultarem a página do EPSO e a lerem com atenção toda a informação que é aí disponibilizada. Mesmo para a preparação que terão que fazer para o teste de conhecimentos da União Europeia, que é um teste específico para este tipo de concurso. O concurso tinha o nome de generalista anteriormente, hoje chama-se concurso AD5 licenciados, mas queria dizer que para a preparação para esse teste vão já encontrar, mesmo agora no site do EPSO, informação muito pertinente, posta à disposição pelo nosso Office of Publications, pela nossa agência, se quiserem, de publicações, sobre, por exemplo, a União Europeia e possíveis temas que farão parte desse teste, ainda que depois, mais tarde, o EPSO venha a disponibilizar mais informação detalhada que vos permitirá fazer essa preparação. Mas se quiserem começar já, esse é um bom ponto de partida. Ao visitarem a página dos testes EPSO, encontrarão uma referência ao teste sobre os conhecimentos da União Europeia, e aí há um link que dá acesso já a materiais que vos permitem começar a estudar já agora o que poderá eventualmente surgir nesse teste sobre conhecimentos da União Europeia. Tudo isto não existia naquele tempo, aliás, não havia sequer a possibilidade de ter acesso a este tipo de informação em linha, como podem imaginar. Era tudo muito mais incipiente do que é hoje em dia, e portanto eu queria também ressalvar o facto de hoje haver muito mais informação disponível para vos tranquilizar, para aqueles que eventualmente se sentem um pouco mais ansiosos porque nunca participaram num exercício de seleção deste tipo, que há de facto hoje ferramentas à vossa disposição que serão muito úteis para vos permitir ter sucesso ao passar estes testes. Não vou esquecer, obviamente, de salientar o que é carreira e quais são as possibilidades de carreira, mas queria começar por vos dar esta pequena introdução, porque sei que para muitos de vós que estão a ouvir-nos, esta é a primeira vez que têm contacto com uma seleção deste tipo. Ora bem, eu comecei a minha carreira, como vos disse, em 2002 no Secretariado do Conselho da União Europeia. Comecei no serviço de imprensa. Não fui eu quem escolheu o serviço de imprensa, eu fui convidado para uma série de entrevistas de recrutamento depois de ter passado o exercício de seleção, as provas escritas e as provas orais, e a conclusão final desse exercício, dessa bateria de entrevistas às quais eu fui sujeito, foi que eu tinha perfil para me juntar ao serviço de imprensa, onde havia uma vaga concreta no secretariado do Conselho. Isto é importante mais uma vez salientar, porque estar na lista de reserva não é uma garantia de emprego. Só depois de termos passado com sucesso uma entrevista de recrutamento ligada a uma vaga específica num serviço concreto dentro da instituição, é que de facto passamos a trabalhar como funcionários dessa mesma instituição. E como vos dizia, eu comecei no serviço de imprensa. Comecei no serviço de imprensa a trabalhar com as questões ligadas ao meio ambiente e também à política social e de emprego da União Europeia. Estive pouco tempo nessa
nessa área, porque houve, entretanto, uma vaga que surgiu para ser adido de imprensa do então alto representante para a política externa, Javier Solana, e eu candidatei-me a nível interno. Nós temos processos de seleção internos para os quais nos temos também que candidatar, não é só uma questão de nos candidatarmos para entrar no funcionalismo público europeu dentro das próprias instituições. Sempre que surgem vagas internas, temos que manifestar o nosso interesse e temos que passar também por um processo de seleção interno. Neste caso, fui bem sucedido e passei, realmente pouco tempo depois, a trabalhar como adido de imprensa do então alto representante para a política externa da União Europeia. Alto representante que hoje em dia, como sabem, é um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, mas naquele tempo esta figura estava no Conselho da União Europeia. Só depois, mais tarde, com o Tratado de Lisboa, que entrou em vigor em 2010, é que o alto representante passa para o Colégio de Comissários e passa a haver um serviço de ação externa da União Europeia, mas naquela altura, de facto, estava tudo integrado no Conselho da União Europeia. Eu estive nesse serviço menos de 2 anos, na verdade não chegou a ser 2 anos, e depois, mais uma vez, surgiu uma possibilidade interna, mais uma vez uma publicação de uma vaga interna para ir trabalhar numa área completamente diferente, com a Ásia Central e com os Balcãs, o que me interessava a mim em particular nessa altura, e mais uma vez tive que passar por entrevistas internas de recrutamento e fui bem sucedido e passei a trabalhar naquilo que é hoje o Serviço de Informações da União Europeia, que está no Serviço de Ação Externa da União Europeia, mas que na altura fazia também parte do Conselho. Foi uma experiência muito interessante porque deu-me de facto possibilidade de crescer do ponto de vista profissional, tendo acabado nesse serviço a chefiar uma pequena equipa responsável pela gestão de crises no âmbito da política externa. Estamos a falar de ações ligadas ao terrorismo, estamos a falar ações ligadas sobretudo também à geopolítica. Isso de facto foi algo de muito gratificante e passado também algum tempo, achei que era outra vez o momento de mudar e fui trabalhar para a unidade das relações entre a União Europeia e a África e os países africanos, porque era também uma área que eu queria explorar de política externa. Mais uma vez tive que passar uma entrevista de recrutamento e não quero de maneira nenhuma deixar aqui a impressão que todas as candidaturas que eu fiz foram bem sucedidas. Houve candidaturas internas a outros serviços que não correram bem. Portanto, o processo de que vos estou a falar é o meu percurso de carreira, mas não quero de maneira nenhuma que fiquem com a sensação de que cada vez que me candidatava a uma vaga tinha sucesso. Houve situações em que eu me candidatei e houve outros candidatos com perfis mais adequados do que o meu que foram recrutados, mas estou-vos a falar do meu percurso e naturalmente como mudei várias vezes dentro não só do Conselho, mas também da Comissão de Profissão, estou-vos a falar daquilo que correu bem. Aquilo que seria importante talvez para vocês terem em mente é que há de facto muitas possibilidades profissionais no seio das instituições. Há também uma cultura que não é uma cultura tácita, é uma cultura explícita de mobilidade, de apoio e de incentivo à mobilidade e, portanto, todas estas diferentes etapas da minha carreira profissional resultaram não só da minha vontade pessoal de mudar, mas também resultam de um sistema onde, de facto, há uma grande motivação feita pelos nossos serviços de recursos humanos para que os funcionários mudem de serviço, mudem de profissão à medida que vão passando os anos na instituição.
Aliás, em algumas instituições há mesmo períodos de tempo considerados máximos, a partir do qual recebemos convites mais ou menos explícitos por parte dos serviços de recursos humanos para começarmos a apostar claramente na mobilidade. Isto passa-se assim porque as instituições têm, de facto, esta ética da mobilidade profissional e querem que, nomeadamente, os seus funcionários generalistas, voltamos outra vez ao quadro, estamos a falar neste caso de um concurso AD5 para licenciados, para generalistas, para que possam depois, no âmbito das instituições, fazer diferentes coisas, por isso estamos à procura também de perfis muito diversificados, tanto do ponto de vista académico, mas também do ponto de vista profissional, ainda que este concurso, como já foi salientado pelo meu colega, não exija experiência profissional, daí também a natureza algo especial deste concurso, que vale realmente a pena a que se candidatem, devido a essa grande abertura que dá aos diferentes percursos que se possa ter e ao facto de, mesmo jovens com uma licenciatura que não tenham tido ainda experiência profissional, de se poderem candidatar e terem uma oportunidade real de virem depois a ser recrutados. Mas voltando à minha carreira, eu decidi depois da unidade de relações entre a União Europeia e os países africanos fazer uma coisa completamente diferente, porque já estava a trabalhar há muitos anos na área da política externa e decidi candidatar-me a uma vaga interna para ser o assistente político do então diretor-geral no Conselho para a política de informática e também de segurança de edifícios. Foi um trabalho muito diferente daquilo a que eu estava habituado. Eu não tinha, obviamente, nenhuma formação nem na área da informática, nem na área da segurança de edifícios, engenharia ou até mesmo arquitetura. No entanto, o meu trabalho consistia em coordenar diferentes serviços na área da informática e na área também da segurança de edifícios, que tinham que colaborar de forma bastante regular e o meu contributo foi fazer com que determinado tipo de projetos híbridos, se quiserem, mistos, que implicavam questões de informática e questões também de segurança física de edifícios, pudessem avançar devidamente. Como podem imaginar, mais uma vez aprendi bastante e todos estes anos, todo este percurso até então, foi o que depois me levou a achar que estava preparado finalmente para assumir um cargo de chefia no seio do Conselho e, portanto, em 2013, ao candidatar-me a uma vaga para ser chefe do serviço que se ocupava da política externa de segurança e de defesa, tive sucesso e tive a possibilidade de começar aí uma nova etapa na minha carreira, uma etapa que me levou a chefiar equipas e que, de certa forma, também me trouxe agora aqui à representação da Comissão Europeia em Portugal. De facto, alguns de nós trabalhamos para a União Europeia nos seus países de origem, é uma percentagem ínfima do funcionalismo europeu, mas neste caso a Comissão Europeia tem representações nos 27 Estados-membros e, portanto, eu e vários outros colegas meus nos outros 26 Estados-membros temos a possibilidade de trabalhar para a União Europeia no nosso país de origem, mas tenho que deixar também aqui vincado que isso acontece geralmente depois de uma carreira longa e acontece neste âmbito a uma percentagem bastante reduzida de funcionários, para não dar a impressão de que há muitas vagas para trabalhar nas representações da Comissão nos Estados-membros, porque isso de facto não é assim. Queria dizer-vos que a minha saída do Conselho da União Europeia em 2022 ilustra também aquilo que vos tinha dito há pouco e estou quase a terminar sobre as possibilidades que existem também fora de uma instituição, falei-vos bastante sobre o Conselho, mas fora de uma instituição no ecossistema da União Europeia, para podermos também experimentar o que é trabalhar para uma outra instituição. Obviamente que é a mesma família, mas cada instituição tem a sua cultura organizacional. Trabalhar para o Conselho é diferente de trabalhar para
à Comissão Europeia, mesmo em termos de dimensão. O Conselho é uma instituição onde há cerca de 3.000 funcionários. Quando falamos da Comissão Europeia, estamos a falar de um total de mais ou menos 33.000 funcionários. Portanto, essa diferença de dimensão tem também, obviamente, implicações na forma como o trabalho é feito e na própria cultura institucional, portanto, é importante também salientar isso. Mas, de qualquer das formas, para quem, como eu, tem interesse em ter uma carreira muito diversificada, uma carreira muito abrangente, e neste caso já quase 24 anos nas instituições. Este é de facto um concurso que oferece múltiplas oportunidades e que vos permitirá, tal como no meu caso, começar como AD5, e se tudo vos correr bem, e é o que eu espero, e se estiverem interessados em fazer um percurso de carreira semelhante ao meu, chegarem aqui passados 23 anos e meio e serem AD14, que é o meu caso, por exemplo. As instituições são instituições que reconhecem o mérito, que reconhecem o empenho, que reconhecem também quem está realmente motivado pelo projeto europeu. Eu acho que isso é de facto muito importante. Se alguém me estiver a ouvir e não estiver suficientemente convencido que vale a pena trabalhar para o projeto europeu, não penso que encontrarão nas instituições o ambiente de trabalho pelo qual anseiam, mas se for o caso e estiverem, como eu, passados todos estes anos, muito motivados para continuar a batalhar para termos paz e prosperidade no nosso continente europeu, este é de facto o sítio certo para virem trabalhar em prol de 450 milhões de habitantes no nosso continente que esperam de nós esse contributo todos os dias. Vou parar aqui, não sei se há tempo para questões, mas acho que disse o principal. Obrigado. Muito obrigada, Luís. Pois, o tempo para questões. Vamos tentar aqui só dar uns minutinhos, mas eu se calhar vou ter que sintetizar, não vamos ter a possibilidade de colocar questões diretamente, porque há muita gente online. Eu vou só aqui tentar selecionar algumas daquelas que me parecem mais importantes também, de acordo com o que foi sendo partilhado. E efetivamente há aqui uma questão que há pessoas de várias áreas profissionais, nomeadamente da área da comunicação, da área da cultura, da área das engenharias. Pronto, isto é sempre uma questão que eu sei que noutros concursos também existe, mas este é de facto um concurso generalista e as pessoas perguntam se têm mais ou menos hipóteses, mas eu penso que efetivamente haverá oportunidades para praticamente todas as áreas, desde que, como o Luís disse, acreditem no projeto europeu. Mas se pudesse partilhar um bocadinho sobre isso, eu agradecia imenso. Certo, posso talvez falar da minha própria situação pessoal. Eu licenciei-me em Sociologia do Trabalho na Universidade de Lisboa, no ISCSP, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e fiz depois, mais tarde, já na Bélgica, já em Bruxelas, para onde eu fui viver em 1996. Portanto, eu emigrei para a Bélgica em 1996, só comecei a trabalhar nas instituições europeias em 2002, fiz depois mais tarde uma pós-graduação em Ciências da Educação e, portanto, como podem ver, isso não foi impedimento para a minha progressão em termos de carreira. Aliás, eu penso que as instituições, hoje em dia, até mais do que há 23 anos atrás, estão conscientes de que é de facto necessário termos diversidade no seio dos nossos serviços, e este concurso serve também para isso, ou seja, há concursos que são organizados pelo EPSO, nomeadamente, que se destinam a perfis académicos e profissionais muito específicos, por exemplo, investigadores na área da ciência nuclear, a pessoas com formação na área de engenharia civil ou da arquitetura, a pessoas com formação na área, por exemplo,
exemplo, do desenvolvimento, da cooperação para o desenvolvimento. Portanto, há de facto concursos com perfis muito específicos, mas este concurso é o concurso através do qual as instituições estão também a dizer que querem alargar as competências que têm no seu seio e, de facto, qualquer pessoa que tenha um bacharelato, neste caso uma licenciatura do ensino superior de 3 anos, seja em que área for, pode ser elegível. Também não vou esconder o facto de, ao chegarem à fase propriamente dita de recrutamento, não ser importante aquilo que tenham estudado, porque, como vos disse, há a fase da seleção, temos que passar, não é? Essa primeira fase, mas depois há a fase da entrevista de recrutamento que está ligada a uma vaga específica num serviço concreto, numa instituição. É óbvio que quem estiver a fazer depois a avaliação, a pesquisa na lista de reserva dos candidatos que foram bem-sucedidos na seleção, vai ter em conta também os perfis académicos e, eventualmente ou não, a experiência profissional. Mas neste caso é de facto algo pouco relevante, porque as instituições estão claramente a comunicar e claramente convencidas que para este tipo de concurso e para este tipo de perfil, a experiência profissional não é essencial, não é relevante e, portanto, há essa abertura para considerar pessoas que acabaram há muito pouco tempo de se licenciar, de se formar. Mas de facto, sim, haverá perfis, dependendo das vagas existentes nos serviços concretos, nas instituições que estão a recrutar, que poderão estimular mais interesse do que outros. Mas é muito difícil estar-vos a dizer neste momento quais serão esses perfis, porque a diversidade de tarefas nas instituições é tal. Nós temos serviços de recursos humanos, nós temos serviços de comunicação, nós temos serviços de segurança, nós temos serviços de informática, nós temos serviços de tradução, nós temos serviços de interpretação, nós temos serviços que lidam com questões de comércio internacional, nós temos serviços que lidam com questões ligadas à agricultura, nós temos serviços que lidam com questões ligadas à habitação, nós temos serviços que lidam com uma panóplia tal de temas que, de facto, este concurso é exatamente para isso e por causa disso, porque as instituições precisam de ter no seu seio pessoas que venham de todas as áreas e que tenham todo o tipo de formações para poder responder às necessidades também muito amplas que nós, enquanto instituições europeias, temos. Portanto, aquela ideia de que só quem fez relações internacionais ou política, ou ciência política, perdão, ou economia, ou direito, tem acesso às instituições, é algo que hoje em dia deixou de ser relevante. Essas áreas de formação continuam a ser importantes, mas há muitas outras que se vieram juntar a essas, mais tradicionais, quiçá, e que são hoje em dia necessárias. Luís, eu até se calhar reforçaria o seguinte, é assim, sobretudo para os que concluíram o seu ciclo de estudos há menos tempo. Vocês vão-se aperceber ao longo da vossa evolução profissional que o nosso ponto de partida, enquanto pronto, a licenciatura, o mestrado, o que seja, nós vamos adquirir tantas competências em cima daquilo que é a nossa licenciatura tradicional, digamos, aquilo que tiramos na universidade, que de facto nós acabamos por evoluir. Eu posso dizer, eu sou economista, eu hoje em dia organizo webinars e organizo eventos de recrutamento e faço uma série de outras coisas que não têm nada a ver com a economia de base, não é? Portanto, vocês vão ter um progresso dentro da vossa carreira, no âmbito da vossa carreira, que vos vai permitir alargar os horizontes, e este concurso também está um bocadinho aberto a isso. Talvez ajudasse só um bocadinho a perceber como é, ainda de forma mais concreta, como é que a lista de reserva funciona. O Luís já abordou isso um pouco, mas é assim, é precisamente isto. Nós ficamos com uma pool de candidatos em que as várias instituições, seja ela a DGCOM, seja uma agência, seja qualquer que seja a direção-geral ou instituição ou organismo também ligado à Comissão Europeia de alguma forma, pode vir recrutar, não é? É assim que funciona, portanto,
Luís, não sei. Sim, exato. E eu acho que é muito importante aqui também salientar algo que é também típico das instituições europeias, que é o investimento significativo que se faz na formação dos funcionários. Falei-vos de forma obviamente sucinta do que foi o meu percurso profissional até agora. Como podem imaginar, muitas das tarefas que eu tive que desenvolver no âmbito destes vários serviços por onde passei, tanto no Conselho como na Comissão, requereram formação. Ou seja, eu não teria sido capaz de cumprir com os meus objetivos profissionais se não tivesse tido depois, no seio daqueles serviços, o apoio necessário para as desenvolver. Uma coisa é reconhecer o potencial que nós trazemos para o serviço, outra coisa depois é nós termos os conhecimentos e as ferramentas necessárias para poder obviamente, cumprir com as expectativas, com os objetivos profissionais que nos são dados. As instituições têm, de facto, mais uma vez, uma ética no âmbito da formação profissional que eu pessoalmente considero excepcional, porque eu trabalhei durante 10 anos antes de entrar nas instituições, fora das instituições, e, portanto, sei que há organizações que não têm nem os recursos, nem, digamos assim, a cultura de formação profissional que as instituições têm, e, de facto, tenho que considerar o que me foi dado como algo de excepcional, como algo de estupendo, porque me foi permitido aprender, conhecer, desenvolver competências ao longo desta minha carreira de quase 24 anos, que noutras organizações que eu conheço, tanto do privado como do público, não teria sido possível. É uma aposta muito grande que as instituições fazem e eu acho que isso é também uma das coisas que eventualmente poderá motivar muitas das pessoas que nos estão a ouvir e a ver para se candidatarem através deste concurso. Uhum. Bem, há aqui uma série de questões, mais uma vez a propósito da É. experiência. Eu acho que não temos mesmo tempo para todas Ana, as questões. Ana, Sim, sim, Ana, Carlos. deixa-me só colocar Claro, aqui uma claro. questão. Contribuir aqui com mais um elemento à resposta, que é, eu acho que não vale a pena estarem muito preocupados com o facto de se tratar de um concurso em que eventualmente poderão ter uma experiência ou a vossa formação ser em enfermagem ou psiquiatria ou qualquer outra coisa que seja. Isso não é a questão mais relevante. A questão mais relevante é, de facto, a formação no ensino superior. É uma formação que dá a quem dela beneficia capacidades de liderança, dá capacidade de organização, dá capacidade de liderar com projetos, dá capacidade de trabalhar em contexto de equipa, e isso obtém-se em qualquer que seja a área da formação. Ou seja, eu não estaria tanto preocupado por saber exatamente se vou trabalhar para a DG Com ou para a DG Cultura, acho que não é a parte mais importante. Aliás, o Luís Amorim referiu justamente isso, quando passou por várias áreas, foi fazendo formação ao longo do tempo de forma a tornar-se capaz e enfim, provavelmente seria capaz, mas assim tornou-se ainda mais proficiente nessas tarefas. E, portanto, essa é que é um pouco a dimensão. Ou seja, se vocês têm, de facto, interesse e querem avançar para um projeto como este, provavelmente irão fazer formação posterior e tornar-se-ão capazes de, enfim, ser capazes de executar as tarefas que vos vou solicitar. Deixem-me só, muito rapidamente, contar-vos a minha formação de base em Geografia. Houve uma altura em que eu tive que ficar à frente de fiquei a gerir uma biblioteca, a Biblioteca Jacques Collor, e fui fazer um curso de informação e documentação para poder gerir a biblioteca como deveria ser. Ou seja, a pessoa vai-se ao longo da vida e em função das tarefas que é solicitado a responder, adequar a sua formação e adequar a sua preparação para justamente poder cumpri-la. Deixe-me também só para concluir, dizendo que se estão à procura de uma formação ou estão à procura de um emprego muito específico para o qual é necessário um perfil excepcional, um perfil adequado exatamente àquilo que vocês estão a fazer, deixem-me dizer-vos que o Centro Jacques Collor, nós temos sempre, eu diria,
40, 50 empregos abertos em todas as instituições, que pode passar por agências europeias, que são agências que trabalham especificamente com áreas muito concretas. Por exemplo, em Portugal temos duas. Temos a agência europeia, a agência da União Europeia sobre as drogas, ou para as drogas, nunca sei exatamente o nome, que implica justamente pessoas... Exatamente, que implica justamente perfis de pessoas que trabalham nas áreas justamente aditivas, não é? E aí estamos a falar de pessoas que têm formação justamente, por exemplo, na área da saúde, na área da biologia, na área da farmacologia, etc. Por exemplo, também temos a Agência Europeia de Segurança Marítima. Aí, por exemplo, tem aberto concurso em que se pretende pessoas que dominem tecnologias ligadas justamente aos drones, por exemplo, estudos na área também da biologia capaz de desenvolvimento de células capaz de eliminar o petróleo que está nos oceanos. Portanto, há uma panóplia gigantesca, quase todas as tarefas que vocês possam imaginar se encontram no contexto da União Europeia. Agora, a opção é vossa. Se vocês quiserem trabalhar no contexto da União Europeia, esta é uma porta excelente de entrada. Mas se vocês têm, de facto, a vontade de trabalhar numa outra área específica, então também há possibilidades de responder a esse tipo de concurso. É verdade que é um concurso muito competitivo, provavelmente, mas eu penso que isso não vos deve demover, porque se o Luís tivesse pensado nisso também, se calhar hoje em dia não estava onde está. E já agora, por acaso, havia uma pergunta muito curiosa, que pedi que respondesse de forma curta. Quanto tempo é que demorou para ir de nível AD5 até ao AD14, onde deve estar hoje, penso eu? Se calhar... Ora bem, eu iniciei a minha carreira no nível AD7. Okay. Não comecei pelo nível AD5, mas já vos disse anteriormente que estou nas instituições há 23 anos e meio, portanto, a resposta é essa. Entrei como AD7, sou hoje em dia AD14, levou 23 anos e meio para chegar aqui. Não há muito mais a dizer. E há uma outra pergunta aqui que é importante, que é prática, e as pessoas às vezes têm receio também de começar este processo e depois por um infortúnio das datas não serem possíveis para eles, acabam por não conseguir. Os testes já têm datas marcadas, a calendarização dos testes, ou só quem é pré-selecionado é que terá depois informação sobre essas datas? Os testes no âmbito deste concurso. Penso que isto é talvez melhor ser o Carlos a responder, se não respondo se eu. Eu confesso que não sei exatamente quais são as datas, não tenho informação de quais são as datas. As datas para os testes vão ser publicadas mais tarde e toda a gente que é considerada elegível, aliás, isso está no aviso de concurso que o meu colega Carlos Medeiros vos convidou a ler com muita atenção. Toda a gente que é elegível é chamada para os testes, mas de facto as datas dos testes serão comunicadas só mais tarde. Portanto, agora temos as candidaturas até dia 10 de março, depois é preciso também algum tempo para verificar se todas as candidaturas foram feitas de forma adequada. Estamos a falar de vários milhares de candidatos, porque estamos a falar, obviamente, de 27 Estados-membros. Nós aqui estamos no nosso contexto lusitano, digamos assim, mas temos que pensar que há 26 outros Estados-membros que estão a fazer exatamente o que nós estamos a fazer aqui, que é falar também aos seus cidadãos e cidadãs sobre esta oportunidade e, portanto, só mais tarde é que as datas dos testes serão publicadas pelo EPSO. Eu também calculava. Que será provavelmente em abril, maio. Há essa indicação aqui da parte aqui também do Centro Jacques, que mandaram aqui uma mensagem a dizer que provavelmente será em abril, maio. Mas pronto, exato. Mas não há uma data, de facto, ainda não há uma data fechada. concreta para isso. É só um cronograma, digamos. Aquele cronograma que o Carlos apresentou, terem mais ou menos a noção de que os testes são por essa altura, não é? Sim. Nós ficaríamos aqui mais 24 horas a dar resposta a todas as questões. Há uma questão que começa a ser recorrente também e penso que também colocada pela Carla aqui também
tem a ver com questões de utilização de inteligência artificial, quer nas provas, quer depois na prática se pode utilizar. Eu penso que não, mas não sei. Nas provas, não. Aliás, é um fator de eliminação. Se eventualmente o júri do concurso chegar à conclusão que aquele candidato utilizou ferramentas de inteligência artificial para as provas, isso pode levar a uma eliminação liminar, sem apelo, ou seja, sem apelo possível, de maneira que não vos aconselhava a tentar fazê-lo, porque vai pôr em risco a vossa candidatura. Nós, nas instituições, usamos ferramentas de inteligência artificial que são desenvolvidas pelos nossos serviços de informática. No caso da Comissão Europeia, nós temos uma grande direção-geral que se chama Joint Research Center, que nos facilita o acesso a ferramentas desenvolvidas especificamente para a nossa instituição. Nós não estamos autorizados a utilizar ferramentas externas, como por exemplo ChatGPT, GPT, isso está-nos impedido de utilização, mas temos as nossas próprias ferramentas e eu diria até bastante boas. Nós temos grandes cientistas a trabalhar para a Comissão Europeia e portanto, não estamos nada atrás daquilo que se faz no âmbito da inteligência artificial no resto do mundo. É aqui também uma percepção. Posso interromper eu agora só um segundo, Ana? Só um Claro que sim, segundinho. claro. Era só para pedir aos participantes se poderiam, por favor, preencher o formulário que eu já deixei no chat e vou deixar de novo. Isso, e vou deixar de novo, que é muito importante para nós ter o vosso feedback, para podermos cada vez mais melhorar os nossos serviços. Ok, se puderem, então agradeço imenso que preencham enquanto vão ouvindo o resto das respostas. Obrigado. Exato, e se calhar nós também não podemos prolongar muito mais, mas de qualquer modo Queria só já dizer vamos aqui uma com 20 minutos a coisinha, mais. Ana, Sim. que Sim, com surge certeza. com alguma frequência, que é sobre as cotas por nacionalidade. Exatamente. Não há cotas por nacionalidade em nenhuma das instituições da União Europeia ou organizações ou agências. Tudo é através do mérito, tudo é através dos processos de seleção que são organizados para esse efeito e depois também dos procedimentos de recrutamento. Portanto, não há cotas por nacionalidade. O que há, naturalmente, é consciência, e aliás isso é algo que está formalizado no regulamento do funcionalismo europeu, há consciência de que é importantíssimo que haja representatividade no seio das instituições, porque nós somos uma família de 27 Estados-membros, portanto é natural que tenhamos que ter funcionários de todos os Estados-membros representados nas instituições, mas isso não se faz através de um cálculo de cotas. É por isso que é tão importante que se candidatem, é por isso que é tão importante que haja candidatos portugueses bem-sucedidos neste concurso, para que depois a lista de reserva ofereça aos serviços das instituições a possibilidade de entrevistarem candidatos, candidatas vindos de Portugal para depois se juntarem a nós nas instituições. Porque nós, os que cá estamos, queremos ver mais colegas da nossa nacionalidade a trabalharem para o projeto europeu. Exato. Surgiu aqui também uma proposta no chat que poderia ser interessante, mas temos que ver também como é que de uma forma segura ela poderia ser executada. Há aqui a sugestão de criação de grupos de entreajuda entre as pessoas que se pretendem candidatar, etc. Não sei se nós poderemos tomar essa iniciativa ou se o CIES teria interesse em fazer algo deste género, mas pronto, vamos estudar a possibilidade internamente, obviamente que mas pronto, é algo que fica, seja como for, é uma ideia que fica, uma espécie de comunidade, como é que é? Deixa-me só dizer, Sim. já há imensos grupos do WhatsApp de outros países, de pessoas que se estão a organizar para enfrentarem com sucesso estes exames ou estes testes e, portanto, eu acho que não foram apoiados por ninguém. Eu acho que as pessoas podem perfeitamente criar esse grupo autonomamente. Exato.
A única questão é se começar nós nós podemos todos ou somos não partilhar, importantes, se não é? criarem uma comunidade no WhatsApp e eventualmente partilharem o link connosco, eventualmente nós poderemos partilhar com os participantes, obviamente como Exatamente. compreenderão, por questões do RGPD, Sim, nós sim, temos sim. aqui Tem que ser alguma tudo. dificuldade em, portanto tem Tem que ser pessoas, um tem que ser tudo mecanismo a de aderir adesão à voluntária, exato, ok? E de exatamente. preferência sugeriram precisamente aqui na conversa, no chat, que fosse algo que, portanto, que não permitisse ter acesso portanto, aos números de telemóvel, etc. Portanto, a perspectiva da comunidade é capaz de ser mais útil. Portanto, se alguém puder tomar essa iniciativa, eventualmente nós poderemos partilhar o link, mas apenas nessas condições, está bem? Porque não queremos aqui que haja outro tipo de utilização menos protegida, menos segura para vocês, está bem? E muita atenção, e isso eu fui reforçando também aqui no chat, assegurem-se que a informação que vocês partilham com os colegas também, que vem de fontes fidedignas, porque às vezes nós temos uma percepção das coisas, é bom termos um grupo de entreajuda que nos motive também pronto, a seguirmos todos em frente com a candidatura, mas é importante que vamos bem informados também, não é? E que não caiamos também em situações de equívoco e que possa levar também a pronto, opções que possam não ser as melhores. Nós só também dizer, para além reforçar também aqui que para aqueles que estão agora a iniciar a sua atividade profissional e que possam ter menos experiência, este concurso está perfeitamente aberto a vocês. Eu acredito que as instituições, dependendo das suas necessidades, podem ter necessidade de perfis, se calhar um bocadinho menos experientes, outros mais experientes, há espaço para todos. Daquilo que me parece, daquilo que conheço também das instituições europeias, ainda assim, nós em princípio no próximo dia 17 de março teremos também uma sessão também com o Centro de Informação Europeia Jacques Delors, especificamente sobre portanto, os estágios Blue Book e outras oportunidades de estágio que estão em aberto para breve, portanto, para quem esteja a começar. E aquilo que nós se calhar propunhamos, atendendo a que já passamos 26 minutos da nossa hora, se calhar o que propunhamos era aguardassem 2 diazinhos, nós vamos aqui também tratar da gravação, fazer o upload da gravação, vamos partilhar convosco a apresentação. Muitos também colocaram questões sobre os recursos que estão disponíveis para se prepararem, para além de toda aquela informação que o Carlos partilhou e que está disponível no site do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Nós temos também aqui uma listinha que vamos garantir que está um bocadinho mais atualizada e partilhamos convosco de recursos que existem disponíveis online para essa preparação. E não sei se há aqui alguma outra questão, e pedi aos meus colegas também aqui do IFP, do EURES, se detectaram em alguma questão mais concreta que seja importante partilhar e que não tenha ficado esclarecida. Penso que já está tudo a caminhar para o éter. Pronto, agradecemos a todos e muito, e em particular ao Luís e ao Carlos, a vossa disponibilidade para nos ajudar a perceber como é que podemos avançar. Muito importante, de facto, é que se vocês tiverem motivação por um projeto europeu, não desistam face à perspectiva de terem muita concorrência. Há muitas pessoas, seja aqui ao nível deste tipo de concursos, seja ao nível dos estágios, que têm de tentar 1, 2, 3 e 4 e 5 vezes. Não é sinónimo de insucesso, significa que não era para ser daquela vez, mas da próxima se calhar já vão conseguir. E, portanto, se calhar aquilo que vos pedia era que se motivassem a concorrer. Nós vamos fazer chegar toda a informação possível, incluindo também os contactos para colocarem questões mais específicas, e nós temos a noção disso, que houve aqui algumas que podem ter ficado por responder. Eu se calhar vou pedir aqui ajuda ao Centro de Informação Europeia Jacques Delors, se calhar vocês têm mais recursos para responder, na medida do vosso, mais recursos específicos.
não é? Claro, qualquer questão que não tenha eventualmente ficado respondida, porque a quantidade de questões, as pessoas não estão a ver, a quantidade de questões que caem aqui é impressionante. São Enorme. 400 pessoas a colocar questões, portanto é muito difícil. Nós não temos tempo sequer a ler uma que estão logo a cair. E, portanto, eu não consigo Por isso é que- acompanhar. Por isso é que nós Portanto, é muito escolhemos difícil primeiro responder para a tudo. estruturar um bocadinho, sim, exato. Exatamente. E vocês tiveram trabalho Ana incrível. Margarida e Agora, Carlos, desculpem interromper, queria só pegar aqui numa questão que surgiu, que é talvez menos habitual, mas que me parece importante e que tem a ver também com inclusão e diversidade. Há quem pergunte se aceitam pessoas com tatuagens e piercings. E a resposta é sim. Eu tenho colegas com tatuagens e com piercings. O mundo mudou. E de facto há gente com muito talento que trabalha em áreas diferentes, diversas e que tem tatuagens e piercings e são muito bem-vindos para trabalhar nas instituições. Portanto, que isso não seja um impedimento para que ninguém fique a pensar que temos que andar todos de fato e gravata nas instituições. Não é verdade. Portanto, Se houver alguma candidatem-se. circunstância específica em que seja necessário tirar pontualmente, tiram nessa altura e voltam a pôr. Sim. Mas não haverá Obviamente assim que tantas. temos que ter em consideração os contextos, temos que ter em consideração, às vezes, como diz Ana Margarida, situações que possam eventualmente, até por uma questão de prática diplomática, requerer um maior formalismo. Mas isso não significa de maneira nenhuma que toda a gente tenha que ser cookie cut, que tenha que pertencer a um determinado tipo de padrão para vir trabalhar nas instituições. Portanto, não queria deixar de salientar isso aqui neste momento. Eu já agora também não dizer, Sim. já agora também dizer que aquela pessoa que pôs aqui a indicação de se poderia ir para lá trabalhar também com cabelo rosa, que também não tem qualquer problema ter cabelo rosa. Mas Esteja só à para vontade. concluir, exatamente, muito Torna as instituições mais coloridas. mais coloridas e muito mais interessantes. Deixa-me só Olha, eu dizer posso... também, em relação à questão das respostas, o e-mail que está no PowerPoint que vos vai ser enviado, o e-mail que vai estar também na listas que a Ana Margarida e a sua equipa, o IFP, vai enviar para as pessoas depois no final. Tem lá, vocês podem enviar para lá as questões, podem entrar no nosso link e colocar as questões, portanto não deixem de colocar as questões, estejam à vontade e nós respondemos por e-mail, então, todas, sem problema. Ok, pronto. Portanto, não, aquelas questões que possam ter sido mais específicas e que não tenham sido abordadas aqui, já têm por garantido que terão uma resposta. Pode demorar um bocadinho mais se for um bocadinho mais específico e se tiver que procurar a resposta, mas terão resposta. Portanto, contem connosco. Aqui em relação ao EURES, o contributo que nós podemos dar, aqueles apoios que nós vos falámos inicialmente não são especificamente para esta situação, são para o mercado privado, mas há um conjunto de informações, porque vocês aqui têm a possibilidade, dependendo do tipo de instituições em que sejam colocados, poderão ser colocados em Bruxelas, Luxemburgo ou em muitas outras cidades espalhadas por toda a Europa, e às vezes até um bocadinho mais longe, se formos para o Serviço Europeu de Ação Externa, por exemplo. Mas fiquem, pronto, connosco vocês podem também obter informação sobre condições de vida e de trabalho em determinados destinos específicos, portanto, no âmbito da Europa, portanto, se tiverem necessidade, também podemos dar apoio nisso. Sim, Carlos? Desculpa, estava aqui a escrever uma coisa, peço imensa desculpa, não ouvi. Podes dizer Não, de novo? pensei que querias intervir, desculpa. Não, estava aqui a colocar estava aqui a responder aqui a dar uma resposta. Pergunta. Exatamente. E como vos dizemos, esta semana, o mais tardar quinta-feira, hoje é terça, quinta, sexta-feira, o mais tardar, vocês receberão link para a gravação, a apresentação. Vamos tentar que seja antes, ok? Mas também vamos enviar o anúncio do concurso com os respectivos anexos para que vocês possam também lê-los, pelo menos fazer um scroll dentro portanto, do anúncio e procurar a informação que seja mais relevante para vocês, porque muitas destas questões que vocês foram colocando
têm resposta direta e concreta neste anúncio. É muito, muito detalhado. E pronto, e colocar-nos também à vossa disposição para estas questões. E se calhar vamos dar por concluída a sessão por hoje, já vai longa, e todos temos outros compromissos também, não é? Mas estaremos cá para vos ajudar, ok? Certo, boa sorte e uma boa Agradecendo tarde. então aos assistentes, mesmo assim, passado este tempo todo, ainda temos mais de 300 pessoas online. E cá estaremos. Pronto, já temos aqui um grupo. Nós vamos verificar aqui também, entretanto, vamos testar a entrada, Alexandre, vamos ver se está de acordo com algumas regras mínimas de segurança e eventualmente poderemos ver se dá para partilhar com os colegas, está bem? Com os participantes também neste webinar. Ok? Obrigada a todos e até uma próxima oportunidade, nomeadamente para aqueles que possam ter interesse também na oportunidade de estágios, estejam atentos ao anúncio também da sessão dia 17 de março. Ok? Obrigada então, uma boa tarde a todos. Obrigado a todos também.